ele diz para Timóteo: procura apressar-te para vir me ver antes do inverno. Mas não se esquece, só Lucas está comigo, todos me abandonaram, mas traz para mim a capa que eu deixei na casa de Carpo. Mas não se esquece dos livros, mas principalmente os pergaminhos, a escritura. Irmãos, ele já estava para ser decapitado, estava nos últimos momentos, mas ele queria mais, como uma criança desejando leite, com fome. Ele queria mais, ler um pouco mais, aprender um pouco mais, receber um pouco mais da revelação da palavra, que nós possamos ter esse sentimento. Glória a Deus. Nós precisamos mais e mais, porque Cristo é a nossa pedra. Vamos ler mais um texto, Efésios capítulo 2, do 19 ao 22. Glória a Deus. Capítulo 2, do 19 ao 22, diz assim, ó: a palavra viva e eficaz, verdadeira. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha aqui, volta um pouquinho, Ana, por favor. Nós não somos qualquer coisa, nós somos membros da família de Deus. Olha aqui, irmãos, concidadão dos santos, pode passar, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Perceberam? Em quem, aonde, no que a igreja está fundamentada? Ninguém pode fechar a igreja. Eles tentam acabar com a igreja. Os grandes déspotas da história, imperadores de Roma, a esquerda, né, o meio progressista, os grandes ateus, tentaram acabar com a igreja, os marxistas, mas não dá para fazer isso, porque a igreja está fundamentada, e Jesus disse, no mesmo texto que ele diz, tu és pedra, e sobre esta pedra, ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja está bem fundamentada, não há possibilidade, não tem lockdown, né? Já estão falando aí, viu, irmãos? Vamos ficar preparados, porque eles estão dizendo que depois das eleições vai ter um novo lockdown. Vamos estar preparados. Mas a igreja não pode ser fechada. Ninguém prende o evangelho não está preso. O apóstolo Paulo diz isso, o evangelho não está preso. Ele diz, eu sou prisioneiro de Jesus, mas o evangelho não está preso. Não há cadeias no evangelho. O evangelho precisa continuar sendo pregado, as pessoas precisam continuar sendo alcançadas. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Versículo 5, 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas. Ora, Jesus é pedra viva, eleita, e nós, como pedras vivas, sois edificado uma casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo. Nós também somos pedras vivas. 1 Pedro, vamos ler o capítulo 2, vamos ler o versículo 10 ainda, diz assim, ó: vós que em tempo passado não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que guerreiam contra a alma. Perceberam, irmãos? Que nós também somos pedras vivas, nós também somos alguém que está vivo. A igreja do Senhor é viva, a igreja do Senhor é viva, a igreja do Senhor caminha triunfante, viva. Atende ela ali para mim, fazendo favor. E nós estamos aqui diante do Senhor,
falando do Deus vivo, como pedras vivas. Nós, irmãos, somos alguém que servimos o Deus Todo-Poderoso. A igreja, nós precisamos confiar nele, sempre, porque o Senhor jamais vai nos decepcionar, jamais seremos frustrados por ele. Por isso que vale a pena nós afastarmos de toda a maledicência, de todas as coisas, abandonar a malícia, né? O engano, a hipocrisia, hipocrisia, tudo isso nós precisamos abandonar, porque o Senhor deu a sua vida por nós, Ele é o Deus vivo, sustentador desta igreja, provedor de todas as coisas. E quando nós, em casa, em qualquer lugar que nós estivermos, fomos fazer uma oração, fomos cantar um louvor, fazer um devocional, nós temos que ter em mente e no nosso coração que nós não estamos fazendo uma reza, não estamos diante de alguém falível, de alguém que passa, de alguém que é apenas mais alguém na história. Nós estamos falando com o Deus vivo. Se nós servimos o Deus vivo, a igreja tem que ser viva, pedras vivas. Pedras vivas. Como pode a igreja ser serva do Deus vivo e ela ser uma igreja morta, como a igreja de Sardes foi reprovada pelo próprio dono dela, Jesus, que diz: tens nome de que vives, mas estás morta. Sardes significa resíduo, né? Aquilo que sobrou da reforma protestante. Tens nome de que vives, mas estás morto. Então, irmãos, é inadmissível que a igreja seja uma igreja morta, né? Sem poder, uma igreja sem manifestação do Espírito Santo. Por isso que eu sempre tenho batido na tecla, os nossos cultos aqui tem que ser culto mais avivado. Nós somos uma igreja pentecostal, nós cremos na atualidade dos dons, nós precisamos falar em línguas estranhas, nós precisamos acreditar que Deus levanta profetas ainda, nós precisamos acreditar na atualidade dos dons. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo, em breve voltará. Cadê a mensagem pentecostal? Precisamos pregar ela aqui também, falar, porque nós somos pedras vivas, como o nosso Deus é vivo. Glória a Deus. Jesus Cristo ainda levanta pessoas enfermas, Jesus Cristo ainda ressuscita mortos, o poder dele não passou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, o que é que faz a igreja voltar, o que faz o avivamento? Exposição da palavra, oração, consagração, abandono do pecado, abandono da malícia, abandono das coisas lá de fora, comunhão com o Deus vivo, porque o dono desta igreja é vivo, essa igreja tem que ser viva. O dono da igreja, o noivo é vivo, mas a noiva está morta. Ora, contrassenso. Você já viu o noivo casar com noiva morta, irmãos? Por isso que a igreja falsa, Babilônia, está lá em Apocalipse 17, 18, ela não é a noiva de Cristo, ela é a noiva do anticristo, porque essa igreja é morta, e a Bíblia diz que o próprio anticristo vai devorar a carne dela, porque ela é morta. A igreja do Deus vivo é viva, ela tem poder, o dunamis, a palavra: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você viu o testemunho que a Andréia deu aqui do escorpião? Deus vivo. Hoje eu conversei com um homem aqui em Colina, em uma semana ele foi picado 2 vezes por um escorpião no mesmo dedo, quase morreu. Irmãos, nós precisamos acreditar no Evangelho. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Nós precisamos acreditar que pessoas podem entrar por essa porta aqui e saírem daqui transformadas pelo poder dessa palavra. Não precisa campanha, não. Se entrar uma pessoa, eu me lembro que pessoas eram salvas na escola dominical, batismo no Espírito Santo acontecia na escola dominical. Basta você pregar o Evangelho, expor o Evangelho, as Escrituras, o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus imutável, inerrante, que as vidas serão tocadas por essa palavra. Mas precisa crer.
E os crentes precisam participar dos cultos, culto de ensino. Porque essas pessoas moram perto da igreja e não participam do culto, irmãos, como que fica? É necessário compromisso, estarmos aqui. Mas eu não vou no culto de ensino que eu tenho que orar, e tem muito pouca gente, mas nós estamos reunidos aqui, diante do Senhor, diante dEle, no Deus vivo. Estou indo para o fim já, quero concluir. Os nossos cultos têm que ser racional, como diz Romanos 12, 1 e 2, mas também tem que ser um culto que nós cremos no sobrenatural, porque o nosso Deus é vivo, porque senão, irmãos, a igreja fica morta. Eu já falei para os irmãos aqui, no século XVIII, na Inglaterra, na Escócia, na Inglaterra, havia uma frieza, as igrejas estavam gélidas, as pessoas, pregadores, ficavam pregando nos púlpitos mensagens gélidas, e as pessoas saíam de lá mais frias ainda, dormiam nas cadeiras. Os pregadores saíam de lá e iam para os bares beber uísque, encher a cara de uísque. Dá para acreditar nisso? Pregadores do evangelho. Até que um dia, alguns jovens, entre eles John Wesley, Carlos Wesley, seu irmão, disseram: vamos orar, vamos começar uma campanha de oração pelas madrugadas, e Deus haverá de avivar a Inglaterra. E diz a história, irmãos, que numa madrugada fria, 3 horas da manhã, o Espírito Santo visitou aqueles jovens, e nunca mais eles foram o mesmo. A Inglaterra e todo o Reino Unido foi varrido por um avivamento proveniente do Espírito Santo, de oração e de estudo da palavra de Deus. John Wesley, um tição tirado do fogo, porque aquele moço foi salvo do incêndio na casa dele. Deus tirou ele de lá. Quando ele acabou de ser tirado, a casa caiu. A sua mãe, Susana Wesley, uma mulher que trabalhava constantemente, criou 19 filhos, mas ela tirava todos os dias 1 hora para orar, um grande vulto, e ela instruiu seus filhos. Aquele moço, juntamente com outros, creu nessa palavra, creu no avivamento, creu na resposta do Espírito Santo. Ele sabia que o Deus dele era vivo, e toda aquela região foi varrida por um grande avivamento. Deus fez grandes coisas, e quando os pregadores levantavam no púlpito agora, a mensagem tinha poder, porque o Deus vivo respondeu. Nós temos que crer nisso, irmãos. Eu falei para os irmãos, é a última cartada que eu dou nessa igreja aqui em Colina, aqui e hoje eu falei com um pastor aqui da cidade, e ele falou para mim, eu também, a última cartada que eu dou, se não houver, esse pastor falou, se não houver retorno, eu vou embora daqui. Irmãos, como aquela vinha, né? Aquela vinha que o dono chegou lá e disse: nós vamos arrancar essa figueira daqui, ela não dá fruto, não está dando fruto. E aí o vinhateiro disse: vamos esperar, vamos regar mais um tempo, vamos estercar, daqui 1 ano, vamos aguardar, né? Então, irmãos, nós cremos, a mensagem está sendo ensinada, a mensagem está sendo pregada. O Deus do apóstolo Pedro é o nosso Deus, Ele não mudou. Que nós possamos crer e colocar em prática, e o nome dele seja glorificado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você pode dizer amém? Vamos orar, coloque-se de pé. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, te agradecemos por esta noite, por esta